porque o Flamengo apresentou o seu primeiro reforço para a temporada. Vitão, ex-internacional, mais um bom zagueiro para reforçar esse já ótimo time de Felipe Luiz. Fala, Juliano! Fala, pessoal do Troca, tudo bem? Hoje à tarde o Flamengo apresentou o primeiro reforço na temporada 2026. O zagueiro Vitão, ex-internacional, jogador de 25 anos, assinou o contrato até o fim de 2029. Estava muito emocionado, falou da trajetória dele, o menino que nasceu no interior do Paraná até chegar no Flamengo nessa apresentação. E falou também sobre a disputa por uma posição na defesa do Flamengo, que conta com Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Vamos ouvi-lo. São jogadores de altíssimo nível. Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, todos com nível de seleção brasileira, né? Eu chego para ajudar, eu sei da minha posição nesse primeiro momento, é normal. Quero aprender o máximo com eles, né? Muitos campeonatos, muitos jogos, eu sei que eu vou ter algumas oportunidades e nessas oportunidades eu quero agarrar da melhor maneira possível. Eu saí do interior do Paraná, né? Jacarezinho, bem improvável, né? Eu sair de lá e conquistar o que eu estou conquistando, né? Fico muito feliz, né? Quem diria que um jogador do interior do Paraná ia sair e rodar o mundo e hoje está vestido a camisa do maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. Eu falo porque meu pai está aqui. Meu pai trabalhava por conta, ele sabe tudo que a gente passou. E sou muito grato por tudo, nunca vou esquecer. E deixar um abraço para todo o pessoal de Jacarezinho e para os jovens que nunca desistem dos seus sonhos e se apeguem em Deus que tudo é possível. O Flamengo estreia no Campeonato Carioca no próximo domingo, contra a Portuguesa, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O atacante Wallace Ian, que já faz parte do elenco principal, voltou a treinar antes, porque ele vai reforçar esse time sub-20 na estreia do Carioca. O atacante Pedro voltou a treinar ontem aqui no Centro de Treinamento Ninho do Urubu para preparar a parte física antes da reapresentação dos jogadores, dos principais jogadores do Flamengo, do elenco, né, profissional, que se representam na próxima segunda-feira. O Meia Saúl passou por uma cirurgia no calcanhar esquerdo na Espanha, vai ficar na Espanha por um tempo nesse início de recuperação. Quando for liberado, vem para o Flamengo, vem aqui para o Centro de Treinamento no Urubu para seguir essa recuperação. Sobre reforços, no gol, o Flamengo está tentando o Andréu, ex-Botafogo, que está no Gil Vicente de Portugal. Aliás, o goleiro é destaque do campeonato português, tanto que o Felipe Luiz aproveitou as férias ali para assistir o Andréu lá no campeonato português. No meio-campo, o Flamengo está interessado no Marcos Antônio do São Paulo. O Flamengo está tentando envolver o Alan na negociação para o São Paulo. O São Paulo está interessado no Alan, mas as partes ainda não chegaram a um acordo. E no ataque, mais uma vez a novela continua, mas dessa vez aí não vai ter jeito não, viu? O Cruzeiro não aceitou a terceira proposta do Flamengo. Quase 200 milhões de reais o Flamengo ofereceu. O Cruzeiro disse não. Caio Jorge fica no Cruzeiro. Aliás, o Caio Jorge, que tem contrato até o fim de 2028, deve ter um aumento salarial e uma extensão de tempo de contrato. Isso deve sair nos próximos dias. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, Juliano. Obrigado pelas informações. Conheço outro ex-jogador, né? No caso, ex-jogador, que também saiu do interior do Paraná, rodou o mundo para jogar por aí, não é isso, Alex? Tem muitos legal outros. A emoção, né, do Vitão. E é genuíno, cara. É difícil, cara. Você sai de interiores, mas a grande maioria mesmo, cara, dos atletas não vem do nada, né? Independente se é de cidade maior, parece que você cidade maior é mais possível. Não é, cara. Lógico que lá no interior é mais difícil ainda você pegar quem que vai me levar, quem que vai me enxergar no futebol como hoje, que antes da minha época, eu jogava, sei lá, cara, 100 jogos por ano de todos os campeonatos que eu podia imaginar de futsal, que seja. Hoje já não tem tudo isso, né? E é muito legal poder ver. E outra, interiorzão do Paraná ali já saiu muita gente boa e o Vitão tá vindo mais um aí. Um vizinho bom ali. Pois é, agora o Flamengo tem 4 grandes zagueiros no seu elenco, né? E o José Boto, que é o executivo de futebol do Flamengo, falou também sobre as necessidades do Flamengo nessa janela de transferências. Vamos ouvi-lo. Isto para vos dizer. dizer que nós temos duas necessidades prementes. A primeira é a necessidade de reforço, que é a necessidade de reforço no meio campo. A segunda é a necessidade de reforço no ataque. Nós temos 2 necessidades prementes. A primeira é a necessidade de reforço no meio campo. A segunda é a necessidade de reforço no ataque. Nós temos 2 necessidades prementes. A primeira é a necessidade de reforço no meio campo. A segunda é a necessidade de reforço no ataque. Nós temos 2 necessidades prementes. A primeira é a necessidade de reforço no meio campo. A segunda é a necessidade de reforço no ataque. Nós temos 2 necessidades prementes. A primeira é a necessidade de reforço no meio campo. A segunda é a necessidade de reforço no ataque. Nós temos 2 necessidades prementes. A primeira é a necessidade de reforço no meio campo. A segunda é a necessidade de reforço no ataque. Nós temos 2 necessidades prementes. A primeira é a necessidade de reforço no ataque. Nós temos 2 necessidades prem
que era o zagueiro, que estamos aqui para o apresentar, e um goleiro. Essas são necessidades que nós temos mesmo que comatar já no início da temporada. E depois, claro, que nós estamos atentos ao mercado e queremos qualificar o elenco. Não queremos... o Presidente BAP tem uma analogia que costuma muito fazer e que eu gosto muito, que é: eu preciso de uns sapatos e vou ao shopping e compro um relógio, um casaco, uma camisa e depois fico sem dinheiro para os sapatos, não é? E então venho de lá com coisas que já tenho e venho de lá sem a coisa que fui lá para comprar. Portanto, nós sabemos o que queremos, sabemos o que queremos para qualificar mais o elenco, sem pressas, sem nenhum stress, sem ir naquele stress que vocês têm, e é normal, porque isso faz parte do jogo. Tá aí o Boto, né? Só fiquei atento ali ao que dizia o Boto, porque há muita gente, a gente já conversou sobre isso aqui na Mancada, inclusive, que entendia que o Flamengo também precisava de uma reposição para o Pedro, né? De mais um centroavante ali para o elenco. É claro que tem a opção de jogar com o Bruno Henrique, eventualmente jogar com o Plata ali como 9, mas muita gente entende que falta um outro 9 para esse elenco do Flamengo, mas ele não apontou como uma das necessidades, assim, as mais urgentes, vamos dizer. Ele falou sobre goleiro e falou sobre o zagueiro, que é o Vitão, que está chegando agora. Tá confiando no ataque, né? Tá confiando na plena recuperação do Pedro, que sofreu problemas físicos no ano de 2025, e nos outros nomes que o Flamengo também tem à disposição. É difícil você achar alguém que faça exatamente a mesma função que o Pedro, com a mesma qualidade que ele tem. É um jogador especial, um jogador realmente diferente ali dos demais. Em alguns momentos do ano passado, né, acho que o Flamengo, não vou dizer que o Flamengo sentiu muita falta do Pedro, mas o fato de não ter esse centroavante obrigou o Felipe Luiz a ser mais criativo muitas vezes na montagem ali dos times, né, nas funções dos jogadores. O Flamengo é um time de muita qualidade. Eu concordo com você, acho que um 9 reserva, né, um centroavante reserva seria uma excelente... Ou titular, né? Ou titular, quem sabe, né? Pra dar uma dorzinha de cabeça. Chega o Caio Jorge lá, quem é que vai jogar? Mas aí não sei exatamente qual seria a função desse atacante. Ele vai querer um atacante centroavantão, igual o Pedro? É um jogador de muita aplicação tática, por exemplo, como o Plata é? Ou é um jogador de mais mobilidade, talvez mais similar ao Bruno Henrique e ao Plata? Enfim, são algumas dúvidas. Ele não falou ali, mas está atrás do Caio Jorge, naturalmente. Uma função que eles disposto a gastar. É isso. E vão seguir atrás de um porque precisa para essa composição de elenco. Isso. Vamos trazer aqui ao programa agora a participação do André Pessoa, né? Ele chega com a Central do Mercado porque há outros negócios aí envolvendo o Flamengo. Outro paranaense. Exatamente. Mas é da capital. Ou seja de chegada ou de saída, né, André? Também há outras notícias envolvendo o mercado rubro-negro. Boa noite. Tudo bem, Diniz? Tudo ótimo. Você, Beli, Alex, o pessoal de casa. Pois é, esse mercado do Flamengo agitado. A gente viu o Juliano falando do Andriu, né, o goleiro revelado pelo Botafogo, que está no Gil Vicente. Tinha encaminhado um acordo de pré-contrato com o Botafogo. O Andriu tem 2 empresários. Esse acordo com o Botafogo foi feito com um empresário. Outro empresário dele, que tem dívidas com o Botafogo, e aí conversou com o Andriu, esse acordo foi desfeito, o Botafogo hoje encerrou as negociações pelo Andriu, que tem um acordo encaminhado agora para ser jogador do Flamengo, um contrato de 4 anos, mas o Flamengo quer a liberação imediata dele, o Gil Vicente, 4º colocado no Campeonato Português, quer uma compensação financeira ou algum jogador emprestado. Os clubes seguem conversando, negociando. Se o Flamengo não conseguir a liberação imediata do Andriu, é possível que o Flamengo vá atrás de outro goleiro, porque entende que precisa de um segundo goleiro agora para começar a temporada. Ô André, e tem também negócio envolvendo o Michael e Brazão, né? O Michael interessa ao Santos, o Brazão interessava ao Flamengo. Acho que essa possível contratação do Andriu deve barrar esse negócio, porque o Santos também não queria se desfazer do Brazão, né? Pois é, o Michael é um jogador que perdeu espaço no Flamengo, quase deixou o Flamengo na última temporada. Tem negociação em andamento agora com o Santos, que primeiro queria o Rony. O Atlético Mineiro não facilitou a liberação dele. Agora o Michael é o alvo da vez para o Santos. O Flamengo não se opõe a emprestar o jogador, mas gostaria que o Santos arcasse com todo o salário dele, que é um obstáculo para o Santos tentar fechar essa negociação, mas as conversas seguem.
Falando ainda do Santos, né? Gabriel Brazão teve grande destaque na temporada passada, deu entrevista hoje, falou sobre o interesse do Flamengo e foi muito sincero. Disse que já conversou com o Marcelo Teixeira, com a diretoria do Santos, de que ele tem uma gratidão muito grande ao Peixe por ter aberto as portas do futebol brasileiro novamente para ele que voltou do futebol europeu. E ele disse, se for bom para o Santos e o Santos quiser fechar negócio, eu aceito. Se não, sou muito feliz aqui no Santos, vamos lutar por títulos essa temporada e vou continuar por aqui. É isso aí. Pessoal, fala também sobre o Palmeiras, porque... Nesse Flamengo, ainda com um elenco em que o Vitão vai ter que brigar por posição, né? Porque esse não chega pra ser titular não, né, Coutinho? Assim, o Flamengo tem 3 zagueiros ali no elenco que 2 deles foram titulares mais tempo, né? Os Léos, o Ortiz e o Pereira. E o reserva é o Danilo, que fez o gol mais importante da temporada, que foi titular em jogos importantes da temporada. Eu lembro bem do jogo contra o Chelsea, na Copa do Mundo de Clubes, né? Onde quase ninguém esperava, o Danilo foi titular naquele jogo, reta final de Campeonato Brasileiro ali, com a lesão do Léo Ortiz, ele jogou vários jogos também. E chega um cara de muita qualidade também. O Vitão é um ótimo zagueiro, cara. Assim, eu vi o Vitão jogar a primeira vez no Sub-17 do Palmeiras, seleção brasileira de base também, não à toa, foi muito novinho pro Shakhtar. Zagueiro muito leve, sabe? Mudança de direção rápida, trabalha bem com as 2 pernas, saída de bola. Acho que pode melhorar um pouquinho em questão de jogo aéreo e defensivo, mas não é nada tão grave assim. Bom posicionamento, velocidade para cobrir as costas da defesa, enfim, uma série de valências positivas que ele tem. Mas é o que você falou, cara. Assim, o jogador que topa vir pro Flamengo hoje, ele já topa assim. Eu lembro na transmissão, a gente estava fazendo a transmissão da final do Intercontinental, e em determinado momento eu olhei o banco do Flamengo e falei, cara, Saul, De La Cruz, Samuel Lino estava no banco, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Danilo. Eu falei, cara, vários jogadores ali que jogaram vários jogos de Champions League, outros jogaram menos, mas era assim, muita gente importante, cara, é uma seleção. E assim, é claro que a gente tem uma tara no time titular, né? Sim. Isso é uma coisa normal, é cultural do Brasil. Mas qual é o time titular do Flamengo da última temporada? Acho que nas pontas é difícil definir, né? Nas pontas é difícil definir. O volante, o Saúl, jogou pra caramba em um determinado momento do Brasileiro da Libertadores, depois saiu pro Pulgar voltar. Até propriamente os zagueiros. Aí o centroavante, cara. O Felipe teve o Pedro em determinados jogos que ele preteriu. Ele colocou o Plata ou o Bruno Henrique ali no centro do ataque. Então, ele vai ter oportunidade, quem tiver. E quando tiver, tem que aproveitar. A gente viu que alguns jogadores, daqui a pouco a gente vai falar, por exemplo, da saída do Vitor Hugo, esse com menos espaço. Mas, por exemplo, o Everton Araújo, a gente está falando da posição dos volantes, tem vários nomes, mas o Everton Araújo fez alguns jogos importantes ao longo da temporada. A própria zaga chegou, em alguns momentos o Felipe Luiz teve que pensar em improvisar, porque tinha desfalques. Então, assim, não é que não vai jogar, mas é que a disputa é concorrida, né? Se a gente for lembrar os primeiros jogos do Felipe Luiz como treinador do Flamengo, o Everton Araújo era o titular dele contra o Atlético Mineiro numa final de Copa do Brasil, onde jogou muito bem. E hoje não tem espaço por conta de muita qualidade. O Flamengo tem muita qualidade. Eu acabei de ler aqui sobre o que o Boto falou, parece que a gente foi o 5º colocado do Campeonato Brasileiro e não ganhou a Libertadores por não ter movimentação no mercado. E a gente ganhou os 2, realmente. O Flamengo ganhou os 2, precisa atacar no mercado. Para mim, o Boto foi o cara que contratou o Vitão para o Shakhtar, quando ele era scout do Shakhtar, foi ele que contratou. E aí movimentação do mercado perfeita do Flamengo, porque você tem os 3, mas quando não tem, o Flamengo sofreu isso e a gente viu isso num Fla-Flu, onde o Flamengo perdeu por conta de não ter nenhum dos 3, né? E aí faz a movimentação perfeita no mercado. O Flamengo precisa de 22 jogadores para se manter no mesmo nível. Para mim, precisa atacar ali só o número 9. E aí é onde o Flamengo quer. Foi buscar o Caio Jorge, foi buscar o Marcos Leonardo. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso que o Felipe Luiz quer para o time dele para 2026, mas é um Flamengo que, muito bem lembrado, se você olhar o banco do Flamengo, os jogadores que estão no banco do Flamengo, pelo menos na final do Intercontinental, jogam em qualquer clube do Brasil. Qualquer clube do Brasil. E aí as movimentações precisam ser certeiras. Logicamente, quando você tem $1 bilhão para gastar, fica mais caro, né? Igual você chamou a atenção para isso, né? Para essa declaração, que acaba quando você diz que tem grana, amigo, né?
Isso é a especialidade aqui do Rio de Janeiro. Chegou na praia, falou outro idioma, irmão, fica tudo mais caro pra você. Então, falou que tá com grana, aí os valores são um pouco diferentes. Mas, enfim, Gonçalo, acho que é perfeita essa leitura do Felipe, do que disse o Boto em relação a ser certeiro, né? Não sai fazendo contratações que não vão fazer sentido, tem que ir atrás do que o Flamengo realmente precisa. Mas acho que tem uma certa, talvez, insegurança do torcedor com essa posição do 9, porque foi a posição onde, nas últimas vezes em que atacou o mercado, o Flamengo não foi bem nessa contratação, né? Não sei se porque não gastou muito nela exatamente, mas foi uma janela que o Flamengo já trouxe o Carlinhos ali, não era exatamente o que precisava, mas foi um pedido do Tite, não teve espaço. Mais recentemente o Juninho, que foi logo na chegada do Boto, numa outra filosofia também de contratações. Acho que gera essa expectativa de agora, né? Foi atrás do Caio Jorge, que é um excelente nome, mas o Cruzeiro já sinalizou que, por enquanto, nem pensar nos valores que estão sendo colocados à mesa. Fica uma certa expectativa de para onde vai essa contratação, que sim é um ponto importante para um reserva ali do Pedro, né? É importante, mas é uma posição em que você também não tem muita variedade no futebol. Para quem tem dinheiro, tem. Para quem tem dinheiro, tem opção. Para quem tem dinheiro, vai ser mais difícil ainda, por incrível que pareça, né? Se você tem dinheiro, deveria ser mais fácil, né? Mas como o Flamengo é um clube do Rio de Janeiro, como você falou, no Rio de Janeiro você chega falando mas ali... com 30 milhões que o Flamengo ofereceu pro Caio Jorge, dá para contratar bem um atacante. Não, dá para contratar. O problema é que ele foi em cima de uma SAF que não está precisando de dinheiro. E que está querendo 50, né? Quase o dobro. E sabe que o Flamengo é um rival, é um concorrente direto nas pretensões do Cruzeiro para o ano que vem. O Flamengo está brigando pelas mesmas coisas. E não tem tanta... Não está cheio de centroavante aí. A própria seleção brasileira não tem essa... O Ancelotti não tem essa variedade tão grande, né? Você teve aí recentemente o Igor Jesus, que agora está fora, o Botafogo negociou, mas se você for pensar aqui, olhar no futebol brasileiro, não tem muito. Mas acho sim que o Flamengo precisa, o scout do Flamengo precisa trabalhar nisso aí, porque... nessa temporada que foi muito vitoriosa, mas esse foi um problema. Quando o Pedro não esteve, e ele não esteve durante um bom tempo por conta de lesão, e depois na volta também, para até se recuperar o ritmo, o Flamengo tentou ali, o Juninho já desde sempre não funcionou muito bem. O Flamengo tentou o Bruno Henrique ali, mas o Bruno Henrique não é o mesmo jogador quando tem que ser referência, a não ser numa situação específica em que o Flamengo... recua e joga uma bola para ele atacar o espaço, mas mesmo assim ele não joga por dentro da mesma maneira como quando ele joga pelo lado esquerdo. Então sim, o Flamengo tem que atacar. Agora, o Flamengo, né, por tudo que o Felipe e o Coutinho já falaram, o Flamengo não tem pressa, não é sangria desatada. O Flamengo tem um elenco. Por mais que a gente tenha que pensar que 2026, Arrascaeta vai estar um ano mais velho, Bruno Henrique vai estar um ano mais velho, Danilo vai estar um ano mais velho, Jorginho, são todos jogadores que já são experientes e o Flamengo tem que olhar para isso, principalmente no médio e longo prazo, mas o Flamengo tem condição de começar a temporada com o que ele tem e atender. Agora, de fato, na questão do centroavante, de uma opção para o Pedro, me parece que é a prioridade. E aí você falou de outra posição, né, Noel, que é a questão do goleiro reserva. Essa também mais urgente, porque o Rossi, nesse momento, não tem exatamente um reserva. Claro que tem as opções da base, mas não tem ali uma disputa em aberto, não tem exatamente esse goleiro reserva e é um dos alvos do Flamengo do mercado. Agora já tem um nome mais próximo, que é o do André, né? A gente lembra que o primeiro nome que o Flamengo tentou era o Gabriel Brazão do Santos. Era o sonho de consumo do Flamengo ali para ser essa sombra do Rossi, que a ideia do BAP, da diretoria, é ter dois jogadores para disputarem de fato posição em cada setor ali do gramado, né? E o sonho de consumo era o Brazão, só que foi uma negociação muito difícil, o Santos não está querendo negociar, dificultou e o Flamengo começou a olhar outras alternativas no mercado e chegou ao nome do André. Como a gente já falou mais cedo, do Gil Vicente, é um goleiro que vem se destacando no Campeonato Português, num clube menor, né, de menor investimento no Campeonato Português, mas aí enfrenta os clubes grandes de lá e vem se mostrando, vem tendo um bom desempenho lá e já foi procurado por outros clubes, inclusive o Botafogo, que foi o clube que o André foi revelado, o Botafogo estava contratando ele, repatriando ele, agora recentemente, já tinha uma negociação avançada, mas ela travou e aí o Flamengo entrou na jogada.
Flamengo, então, está pensando nele até oferecer um pré-contrato, né? Como eu falei, ele vai ficar livre no meio do ano, né? Tem só mais 6 meses de contrato, mas a ideia do Flamengo é ter um goleiro agora, para agora. Ele precisa ter, de fato, uma sombra para o Rossi, porque tem, hoje o reserva é o Diogo Alves, que é um garoto de 21 anos, recém-promovido da base. Então ele entende que precisa, sim, reforçar esse setor. São os 2 setores que o Boto falou na coletiva hoje que o Flamengo estava buscando, o zagueiro e o goleiro. O zagueiro já foi e agora falta o goleiro. Falta só resolver o impasse, se o Gil Vicente vai liberar, se o Flamengo vai conseguir esse acordo com o Gil Vicente para ele ser liberado agora e aí resolver essa pendência da posição do